Bom dia, alunos do 9º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Vamos dar início ao estudo de matemática do PET 4, semana 1, página 18 a 20. Unidade temática: Álgebra. Objetivo do conhecimento: funções, representações numéricas, algébricas e gráficas. Conteúdos relacionados: função afim, par ordenado, plano cartesiano, construção de gráficos. Então nós vamos analisar o seguinte. Para trabalhar as atividades do PET 4, vocês devem assistir primeiramente o vídeo ou os vídeos explicando sobre funções que vai ser enviado no grupo, ok? Agora vamos recapitular as explicações de acordo com o vídeo que vocês assistiram. O que é uma função? O que é uma função afim? Ou função polinomial do primeiro grau? Então nós vamos analisar o seguinte aí, ó. A função afim, também chamada de função polinomial, vem de polinômio, né, do primeiro grau, é uma função f, representada, né, por f, r, seta r, ou seja, função de r em r, ou seja, números reais resultando números reais, ok? Definida por f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais e a sempre diferente de zero. Então, reafirmando, nós vamos trabalhar com função, ou seja, com a situação da seguinte forma. F vem de função de x é igual a x mais b. Olha o coeficiente a, olha o coeficiente b. O a está presente na variável x, é o que acompanha a variável x. E b não possui a variável x. Ou, se você quiser colocar, seria x elevado a zero, certo? B pode ser também chamado de termo independente, né? Nós vamos analisar aqui também, logo abaixo, que esse f de x vai ser trocado e vai ser representado pela letra y. Aí vai ficar y igual a x mais b, certo? Então, f de x, o valor de y, o valor encontrado para x, no caso aqui, né, dessa função, seria a, que multiplica x, mais b. Então, para você achar o valor de y, você precisa saber o valor de x. Então, o valor de y vai ser dado em função do valor que você atribuir para x. Então, note aí, ó. No segundo parágrafo. O valor da variável real y, que é igual a f de x, depende do valor da variável real x. Os valores de x e y formam pares ordenados. Então, aquele par que vem entre parênteses. X e y. Então, par ordenado é representado da seguinte forma. Par de P, X e Y. Então, aqui, ó, sempre o primeiro valor é X e o segundo valor é Y. Certo? Par ordenado, porque vem em ordem. Par são dois. Um valor para X, outro valor Y. E este par, né, eles vão ser representados ou vai representar pontos no plano cartesiano, certo? E o conjunto formado por todos os pontos x, y constitui o gráfico da função f, que nesse caso é uma reta não paralela aos eixos das coordenadas. Quando b for igual a zero, a função f definida por f de x igual a x
com a real e a diferente de zero é chamada de função linear e seu gráfico é uma reta não paralela aos eixos coordenados que passa pelo ponto 00, que no caso seria o ponto de origem, né? Esses eixos aí, ó, é quando nós temos um plano, né, cartesiano formado por duas retas perpendiculares, onde uma é representada pela letra X e a outra é representada pela letra Y. Lembram? Então colocar o par ordenado de números no plano cartesiano. Então, ó, aqui é a origem, 0, 0. À direita os números positivos, à esquerda os números negativos, acima os positivos, abaixo os negativos. Lembraram? Dizemos que uma função f é estritamente crescente quando x1 e x2, quer dizer, os dois pontos de x, né, são elementos do seu domínio e x1 menor que x2. Então, f de x1 é menor que f de x2. Dizemos que uma função f é estritamente decrescente quando x1 e x2 são elementos do seu domínio e x1 menor que x2, então ficaria f de x1 maior que f de x2. Continuando a explicação. Se A for maior que zero, a função polinomial do primeiro grau, f, é estritamente crescente, ou seja, se a variável x aumenta, então a variável y, que é f de x, também aumenta. Aí ela é o quê? Crescente. Mas se A for menor que zero, a função polinomial do primeiro grau, f, é estritamente decrescente, ou seja, se a variável aumenta, então a variável y igual a f de x diminui. Certo? Observamos que, quando a igual a zero, a função f de r em r, definida por f de x igual a b, é chamada de função constante, e seu gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissa, que é o eixo x. Nesse caso, não temos uma função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque para ser uma função do polinomial do primeiro grau, a relação é muito simples, né? Ó, é ax mais b, né? E a sempre diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, vai anular a variável x, né? Porque zero vezes qualquer letra ou qualquer número sempre vai ser zero. Aí você vai ter somente o termo independente, né? Então, se não tem a letra, que é chamado de variável ou incógnita, então não é uma equação. Lembram? Aqui no caso nós estamos trabalhando com função. No caso aqui a gente vai trabalhar com uma equação com duas variáveis, onde esse f de x aqui vai ser representado por y, né? Eu só vou achar o valor de y se eu souber o valor de x. É isso que nós vamos ver logo abaixo aqui. Ok? Então vamos à primeira atividade. Atividade 1. Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas: Celsius, que é o símbolo do sal, e o C, do grau, e o C, né, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo nosso país, que é o Brasil. E Fahrenheit, representado pelo símbolo e o F, do grau e F, né, utilizado apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y igual a F de x em graus Fahrenheit, usamos a relação F de x, que é igual a 1,8 x mais 32. Né? Então, essa função aí, ó,
f de x igual a 1,8 de x mais 32, né, é a lei de uma formação de uma função polinomial do primeiro grau, sendo a igual a 1,8 e b igual a 32. Então, vamos analisar mais uma vez. A função dada, a lei é essa, f de x igual a x mais b. E a outra é f de x, que é igual a 1,8x mais 32. Então, analisem bem para vocês verem as duas funções. Função gráfica geral, né? E essa aqui é a função dada em relação às temperaturas. Certo? Então, quem é a? Ó, é o termo que acompanha a variável x. Quem que é b? É o termo que não tem x. Então, no caso, seria quem? 32. Então, o valor de a é 1,8, valor de b mais 32. Certo? Aí vamos analisar o seguinte, olha. Com a temperatura de 10 graus Celsius, consideramos x igual a 10 e determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, f de 10. Como que ficaria? 1,8 vezes 10 mais 32. Resolvendo, ficaria 1,8 vezes 10 dá quanto? 18 com mais 32, 50. Ou seja, né, a conversão de 10 graus Celsius é a mesma coisa que 50 graus Fahrenheit. Então, vocês analisaram, deu para perceber o quê? Que para eu achar o valor de uma variável y, né, que é a função do x, eu preciso saber qual é o valor, né, da temperatura, no caso seria o valor de x. Então, se deu 10, você encontrou 50. Se fosse outro valor, seria encontrar também outro valor. Quer dizer, para você achar o valor de y, você precisa saber o valor de x. A segunda condição, com a temperatura de 5 graus negativos Celsius, consideramos x igual a menos 5. Então, aí nós vamos analisar que agora é menos 5. Então, eu vou colocar menos 5 no lugar de x. Então, esse f de menos 5 é a mesma coisa de y. Então, vai ficar 1,8 vezes menos 5, certo? Que vai dar 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 1, 5, 4, 90. Tem a vírgula, dá 9, com mais 32. Então, y vai ser igual a que 9 mais 32 dá 40 e nada, né? Porque o 9 aqui, ó, menos com mais dá menos. Então, tem que subtrair. Menos 9 mais 32. Então, 9 para 32, faltam quanto? 23. Certo? Então, o y igual a 23. Então, se a temperatura for 5 graus Celsius, em Fahrenheit será 23 graus. Logo, dois pontos de coordenadas x e y no gráfico da função f foram determinados 10,50 e menos 5,23, o que são suficientes para traçar a reta que representa graficamente essa função. Então, nós já vimos lá, através da explicação do vídeo, né, que é uma função do primeiro grau, o gráfico dela vai ser representado sempre por uma reta. Essa reta pode passar pela origem ou não, né? Então, nós vimos que, de acordo com a fórmula dada aqui, a transformação dos graus, nós vimos que se você tem 10 graus, você encontra 50. Se você tem menos 5, você encontrou 23. Então, são os dois pontos que nós precisamos para traçar uma reta. Letra A. Agora é com você. Complete a tabela abaixo, determinando os valores de y, que é igual a f de x,
e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f. Então nós temos esse quadro aí, ó, que deve ser completado. Note que nós já temos duas linhas completas, ó, que já foram aplicadas à fórmula. Então nós já temos os pares ordenados aqui, ó. Certo? Analise para você ver. Qual que é a função, ó? Y igual a fx, que é igual a 1,8x mais 32, que é aquela fórmula de cima, né? As duas aplicações, ela, menos 5, que é os 5 graus Celsius, aplicando na fórmula, encontramos quanto? 23. E depois, nós vimos que tem a temperatura de 5 positivo. Vejam bem, ele deu 5 negativo, foi exemplo dado. Agora ele deu com 5 positivo, né? Então tem que tomar cuidado com o jogo de sinal, certo? Que é o que estava errando naquela hora, lembra? Tinha dado 40 e não sei quanto. Ela deu 41. Vai ser o positivo aqui, ó. E o que ele deu lá, 10 graus, né? Então, y igual a f de 10, substituindo a fórmula, encontrou 50. Então, nós temos dois pares aí, ó. Menos 5, 23 e 10, 50. Certo? Agora você vai fazer com menos 10, depois com 0 e com 5 positivo. Então você vai aplicar na forma como foi feito aqui, ó, e encontrar o resultado e formar o par ordenado. Note que o primeiro termo nós já temos, né, do par ordenado, que é sempre o valor de x. Então o primeiro número aqui é menos 10, o valor aqui é 0, o outro valor começa com o número 5, certo? Então agora você vai substituir o x pelos valores dados e a partir dessa substituição você vai achar, né, o valor de y, que é o segundo elemento do par ordenado. Letra B. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos das coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Então analisem bem. Lá no quadro, né, vocês fizeram com os respectivos valores. Completaram a tabela. Vocês fizeram com menos 10, com 0 e com 5. E o exemplo dado pelo próprio apostila foi menos 5 e 10. Lembra que ele falou que os valores menos 5 e 23, que é o primeiro par ordenado. Aliás, o primeiro par foi 10 e 50, né? E depois menos 5 e 23, por esses dois pontos você traça uma reta. Então aconselho vocês marcarem no plano cartesiano primeiro esses dois pontos, que é o 10 e o 50 e o menos 2, o menos 5 e o 23, para depois vocês marcar o restante. Então note aí para vocês verem. No plano cartesiano, origem 0, né? Aqui, ó. À esquerda, os números negativos. E à direita, os números positivos. Acima de 0 estão representados os números positivos. Observe também, na reta horizontal, ó, aqui estão as temperaturas em Celsius. E na reta vertical, as temperaturas em Fahrenheit. Lembre-se, primeiro elemento Celsius na horizontal. Segundo elemento Fahrenheit, na vertical. Par ordenado, primeiro x, segundo y. Então, na horizontal é x, na vertical é o y que deve ser marcado. Então, onde nós vamos colocar o ponto A? O ponto A vai ser colocado à direita da origem, ó, porque o 10 é positivo, certo? Onde está os 10? Está aqui, ó. E aonde está os 50? Lá em cima, né? Ó.
Então você vai pegar a linha do 10 subindo aqui, ó, até chegar a encontrar com a linha do 50. Vai ser mais ou menos aqui, né? Certo? Então, para vocês verem, ponto A ficou 10, subir na linha do 10, né? Até atingir a linha do 50, quando intercepta que formou o ponto A. E o ponto B deu menos 5, então para a esquerda, subindo até 23. Então, 5, 10, 15, 20, 23, mais ou menos aqui. Aí nós vamos analisar o seguinte, que por esses dois pontos passa-se uma reta. Então, essa reta aí que define o gráfico da função das transformações da temperatura. Aí você vai colocar aqui no intervalo, depois de traçar essa reta, os outros pares que você encontrou da tabela anterior, correto? Letra C. Analise o gráfico da função que f que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em grau Fahrenheit aumenta ou diminui? Então, o que você vai analisar? De acordo com o gráfico ou também de acordo com os pares ordenados que você encontrou na atividade anterior. Segundo, a função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Então, você vai analisar e responder essas duas perguntas. Ok? Por mais é só. Estude, assista o vídeo explicativo que eu vou enviar para vocês também, juntamente com a explicação das atividades. Faça no caderno, utilize lápis, régua, borracha no caso, né? Vamos fazer a atividade com bastante responsabilidade. Depois vocês tiram uma foto e enviem no meu particular através do WhatsApp, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.